Eu não sei como você chegou a esse lugar, mas uma coisa eu sei, que Ele é poderoso para te tocar, para te renovar, para te fortalecer, para te curar, para tirar todo o medo que está sobre a tua alma, toda a angústia que está sobre o teu ser. E eu quero que você ore comigo neste momento, papai querido, como é bom estar na tua presença. E nós só queremos ela, nada mais. Nenhuma presença humana, Senhor, é capaz de fazer aquilo que só tu pode fazer. Querido Espírito Santo, como uma brisa suave, invada essa casa. Vem de mansinho e tomando seu lugar nas mentes preocupadas, nas mentes ansiosas, nas medrosas, nas mentes que estão doentes, tristes, depressivas. Renova o teu filho que chegou aqui angustiado. Quem sabe há muito tempo não é renovado e não fala em línguas estranhas. Mas que hoje você, de uma forma tão maravilhosa, passa a tocar. Maligno, nós te damos uma ordem só. Pega tudo que é teu e bate em retirada. Porque a igreja do Senhor, ela nunca vai parar de avançar. Nós estamos aqui para desfazer a obra das trevas. E se você está com alguma dor neste momento, algum desconforto, nós damos ordem que saia agora em nome de Jesus. Se você está sentindo algo ruim, que saia agora em nome de Jesus. A tua mente vai ficar cativa a essa palavra, porque eu quero compartilhar com você, como se fosse a tua refeição assim que tu mais gosta. Ai, tu gosta de churrasco, então tu vai sentar na mesa e vai devorar. Geise, eu gosto de pizza, Geise, eu gosto de sushi. Pois é, Ele sabe o que você gosta. Isso é o nosso Deus, Ele vai servir a cada um aqui de acordo com aquilo que gosta, porque Ele é um Pai amoroso e Ele quer mimar você essa noite. Amém? Sou grata a Deus por 8 anos de Ministério Profético Aviva e até aqui Ele tem nos ajudado. E se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui de forma alguma. É Ele, o mesmo que capacitou Jesus Cristo. É o mesmo que estava na vida de Jesus Cristo desde a sua concepção. Ele foi gerado no Espírito, Ele se criou, cresceu nesse Espírito. Um Espírito, quando Ele se batizou, pairou sobre Ele a pomba. O Espírito pairando, dizendo, esse é meu Filho amado. Capacitando Ele para o ministério, capacitando Ele para enfrentar dores, sofrimento, traição, perdas, abandono, capacitando Ele a dar amor e curar os enfermos. E é o mesmo Espírito Santo que quer estar sobre você e sobre mim. Só que Ele é gentil, Ele não chega invadindo tudo. Sabe, diabo, o Satanás, o adversário, o inimigo, ele chega invadindo tudo, ele não pede licença. Mas o querido Espírito Santo, ele não é assim. Não, ele não é assim. Ele precisa que a gente diga, vem Espírito Santo, vem e faça morada dentro de mim. Eu te entrego esse quarto, eu te entrego essa sala, eu não vou deixar nada escondido. E é assim que eu quero que você convide ele essa noite. Amém? Vamos ler em Atos, sentados mesmo? Atos capítulo 1 e o versículo 4. Como é bom senti-lo, não é? Aleluia! E sabe, amados, uma vez eu queria que todo mundo sentisse o Espírito Santo como eu sentia, né? Eu sou meia de rodar no manto, né? Eu sou uma origem pentecostal. E eu queria que todo mundo fosse assim que nem eu. E o Espírito Santo disse, filha, não é assim. Cada um eu respeito a sua singularidade. Mas daí vocês respeitem a minha. Aleluia! Cada um do seu jeitinho. Amém. E é isso que a gente tem que entender, né? Que às vezes ele vem meio espalhafatoso para uns. Às vezes ele vem em lágrimas. Eu já vi ele vir em gargalhadas de alegria. Mas eu quero que você sinta ele nessa noite. Isso é sério.
Amém? Vamos ver ali 4, né? Num desses encontros, Atos 1 e 4, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Há 8 anos atrás eu não usava óculos, amados. Tudo muda na vida de alguém. Aleluia. Não saiam de Jerusalém. Ó, Jesus deu uma ordem. Qual era a ordem? Não. Ó, isso aí. Até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai. Conforme eu disse a vocês. Então ele já tinha dito. Pois na verdade, João batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Uau! Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Amém? Hoje eu quero pregar uma mensagem sobre o tema permanecer. O Senhor me deixou bem forte no meu espírito a palavra permanecer. E aqui está, permanecer. Completamos 8 anos de idade, porque escolhemos permanecer. Porque não desistimos na caminhada. Nem tudo foram flores, foram muitas dores, muitas dificuldades. Assim como na tua vida, nos teus projetos, nos teus sonhos pessoais. Há muitas dificuldades quando tu começa um projeto e diz, uau, eu vou estudar. Não é fácil estudar, é? Não. Eu vou abrir a minha empresa. Eu vou começar o meu ministério, vou aprender a tocar um instrumento. É tantas coisas que a gente vem o desafio para a gente cumprir. Só que para a gente ter a vitória, a gente tem que permanecer. É triste uma geração que não permanece. Tu conversa com tantas pessoas, comecei, parou, desistiu, estava cansada, sobrecarregada. Mas eu creio que hoje eu vou pregar para um povo que vai permanecer. Sabe, aqui Jesus, ele já tinha cumprido sua missão, tinha andado entre o povo, caminhado com seus discípulos, já tinha morrido e ressuscitado. E agora aparece ao povo, deixando uma mensagem extraordinária. Que ele ia subir aos céus, né? Mas ia descer o Espírito Santo. Mas eram para eles o quê? Não sair de Jerusalém, permanecer. Tinha uma ordem, não saiam de Jerusalém. Permaneçam aqui, até que do alto vai vir. Amados, demorou 10 dias para vir. Foi fácil? Se eu dissesse hoje para vocês, o Espírito Santo vai vir sobre nós essa noite. Se quando eu terminar a oração ele não vir, tu vai largar fincado, vai para casa comer e dormir. Amém ou não amém? Amém. É verdade. Só que não foi assim no primeiro dia. Quem sabe uns foram para casa porque tinham outras coisas mais relevantes para fazer. Mas tem 120 que permaneceram. E permanecer é uma escolha. Porque promessa aqui, cada um de nós temos. Eu tinha uma promessa, desde menina. Esse era meu sonho. Mas porque eu permaneci, hoje eu vivo. Mas eu tenho que escolher permanecer. Então eles tinham uma promessa que do alto veria o Espírito Santo e ia encher eles com uma ousadia, com uma coragem, porque é isso que o Espírito Santo faz. Eu já fui uma menina muito medrosa. E hoje quando tu vê eu assim meia cheia de, não é de mim mesma, é do Espírito Santo cheia de ousadia. Porque o Espírito Santo ele é aquele que vem nos dando uma capacitação que a gente não tem. Mas ele nos encoraja ao ponto de nós fazermos coisas que é para a glória do Senhor. Amém? Isso é o Espírito Santo.
E a missão deles para ser concluída, tu acha que Jesus caminhou com 12 caras? Para quê, amados? Para que quando ele subisse, esses caras seguissem na missão de proclamar o reino. Desde o início foi essa jogada. Eu vou subir, vou deixar o Espírito Santo, vou capacitar vocês e vocês vão invadir a terra levando as boas novas. E não vai ter prisão, não vai ter açoite, não vai ter nada que vai parar vocês. Porque esse Espírito Santo, ele vem tão ferozmente que te dá uma coragem de enfrentar e permanecer diante de todos os desafios. Vem a escassez e tu vai permanecer. Vem a doença e tu vai permanecer. Vem o abandono, a crítica e tu vai permanecer. Mas só permanece quem estiver cheio desse Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar cautelosamente sempre o Espírito Santo. Não é uma busca, busquei hoje, acabou. Sabe? Se tu tem uma economia no banco, tu vai usando, não é? E um dia, acaba, se tu não repor. Assim é o Espírito Santo. A gente recebe uma carga aqui, muitas vezes. Uma atmosfera cheia da presença. Mas se tu não vir aqui, ou buscar na tua casa, no teu quarto secreto, tu não permanece cheio da presença. E hoje eu quero falar sobre permanecer. 120 permaneceram. E eu creio que aqui nós teremos mais de 120 que vão permanecer. Querendo esse Espírito Santo. Permanecer vem do latim permanere, continuar, aguentar, ficar até o fim. É aguentar, suportar, ficar até no fim. No grego, permanecer significa ficar, habitar, continuar a estar presente. Significa ser sustentado, mantido continuamente, não perecer, durar. Que nós possamos permanecer fiéis àquele que nos chamou. E se você ainda não começou uma caminhada com Ele, hoje eu acredito que tu vai pegar na mão dele e vai dizer: Jesus, eu quero caminhar contigo. E eu quero permanecer fiel a Ti e a Tua palavra, para mim viver o extraordinário. Mas para exemplificar esse permanecer, eu quero trazer para vocês a vida de 2 discípulos. 2 discípulos que erraram. Assim como eu e você. Uau, amém? Glória a Deus. Porque o lindo de Jesus é que quando ele estava na terra, ele passou uma noite com o Pai em oração, pedindo a Deus a direção, porque é assim que a gente escolhe as pessoas, em oração, amém? E quando ele sai daquele momento de oração, ele escolhe 12 homens comuns, improváveis. Aqui não é a Viva uma igreja de improváveis? Amém? Gente cheia de defeito. Alguém aqui nós estamos escondendo debaixo da toalha o nosso defeito? Não, eles ficam apavorados. Como é que aquela ali diz que roubou ali no altar? Pois é, eu roubava, agora eu não roubo mais. Então o Senhor Jesus pegou pessoas no caminho, limitadas como eu e você, medrosas como eu e você, pecadoras como eu e você. E nessa escolha de 12 homens, tinha 2 discípulos que é sobre esses que eu quero falar. 2 discípulos amados, porque os 12 eram amados. Sabe o que eu acho interessante na vida de Jesus Cristo? Tudo eu acho interessante. Mas assim, ó, é que eu amo Jesus Cristo. Às vezes eu digo, ô Espírito Santo, mas eu só fico falando de Jesus. Não, mas hoje eu vou me esforçar. Amém? Mas o pastor disse que o Espírito Santo nos conduz à pessoa de Jesus. Aleluia por isso. Então é esse Espírito Santo que me conduz à pessoa de Jesus. E eu acho interessante, vocês acham que Jesus, sendo filho de Deus, não podia ter feito tudo sozinho? Para que ele precisava de 12 incomodação na vida dele? Ô cara, tu só me atrapalha. Vamos dizer, vamos ser sinceros. O cara era o cara, ele era o filho de Deus. Ele teve que passar trabalho ensinando eles
Amém? Ele daria conta do recado sozinho. Mas, amados, é porque igreja é assim. Não tem como tu, entendeu? Eu faço sozinho. Pois é, mas Deus vai te mandar 12. Pois é, tu é um voluntário que lidera 12, 15, incomodação, aleluia. Gente limitada. Porque Jesus aponta para isso, a vida em comunhão. A vida em família. Por isso congregar. Por isso estar aqui na casa do Senhor. É tão importante. Jesus aponta para essa comunhão de pessoas desiguais, mas amando Ele comumente. Mas eu quero falar de Judas e de Pedro. 2 caras distintos que caminharam com Jesus. E de certa forma, num momento, eles pisaram na bola. Começar a missão, eu acredito que foi uau. Imagina tu ser escolhido por Jesus. Imagina essa noite ele passar aqui, passar ali. Daia, vem comigo. É daí, uau. Vou deixar o Alex, tô indo. Ó, o Alex fez cara de bravo. O Alex ia junto, pronto. Vou levar a família toda. Eu também ia levar o lindo. Mas ser escolhido é uma motivação, gente. Esses caras estavam faceiros. Jesus tinha algo que eu acredito que ele não precisava falar. Só sorrir já estava legal. Ele cativava. Quem sabe ele não tinha beleza, amém? Mas para mim ele é lindo. Mas o que ele possuía era lindo. E isso atraía eles, porque eles foram capazes de abrir mão de suas profissões, de suas funções por ele. Mas teve 2 que começaram bem. E tu sabe, o começo sempre é empolgante, amém? É sobre isso que eu estou falando. O começo, uau, a Viva iniciou, projeto novo, colégio, faculdade, tudo é novo, é maravilhoso, é empolgante no começo. Está cheio de vigor no começo. Mas daí começa no meio da caminhada algumas coisinhas acontecer. E peraí, né, queridos? Foi aí que a coisa encrespou. Judas achou que Jesus ia ser um tipo, ele foi outro tipo. Não é dos tipos dele. Não, é verdade. Judas achou que ele vinha para trazer um reino militar de governo, se impondo sobre um sistema. E Jesus veio para trazer o quê? Um reino espiritual, de humildade, de desapego. Daí chegou um tempo que Judas pensou, esse cara, nós ia ganhar dinheiro em cima desse cara. Vem multidão para escutar esse cara. É só nós passar a sacolinha, nós enchemos o balde. E Jesus nem aí. Ele não queria saber de dinheiro. Chegou um tempo que as coisas não saíram como Judas queria. E Jesus não era aquilo que ele achou que Jesus seria. E por um momento, ele aí tem a escolha de permanecer ou não permanecer. Mas eu quero ler um texto que é sobre permanecer. Em João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus estava falando com os amigos deles, com os discípulos. E estava dizendo para eles assim, batendo um papo: permaneçam em mim, que eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ele estava conversando com seus discípulos. Eu sou a videira. Quem é a videira? Jesus. E ele está dizendo, vocês são os ramos. Quem são os ramos? Nós. Era isso que ele estava dizendo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Judas teve uma oportunidade de permanecer. Pedro também teve uma oportunidade de permanecer. Vocês sabem que Pedro, embora Jesus tenha avisado alguém de me trair, de dizer que não me conhece, e ele ali pontual, Pedro sanguíneo que nem eu. O sanguíneo é assim, ele é espontâneo, ele não pensa, né? Tem que estar cheio do Espírito Santo para pensar. Amém? Senão ele já pega a faca e atora a orelha do homem. Aleluia! O sanguíneo. Daí ele tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Amém? Para ter um equilíbrio. Glória a Deus. Então Pedro disse, capaz, eu não te deixo. Eu vou contigo até o fim. Aqui, pode todo mundo te deixar, mas eu não te abandono. Jesus olha para ele. Não com crítica nem acusação, é com amor, porque ele já sabia. A verdade é que assim como Judas teve um momento em que não permaneceu ligado na videira, Pedro também teve um momento que ele hesitou, e eu acredito por medo, porque eles estavam prendendo o mestre. Eu sei, deu medo nele, eu não sei, porque eles disseram, tu anda com ele, tu é muito parecido com ele, tu fala como ele, tu se veste como ele. Não conheço. E por 3 vezes, assim como Jesus tinha dito, Pedro negou. Pedro também não permaneceu. Sabe, amados, por que é difícil permanecer? Porque o nosso eu é confrontado. Porque o nosso eu é moído. Porque aquilo que queremos muitas vezes não é o que Jesus faz na caminhada. Como Judas, Jesus não foi aquilo que ele achou que ele deveria ser, mas ele estava cumprindo a sua missão de ser Jesus. E quantas vezes para nós permanecer na caminhada é tão difícil. Tu sabe, em 8 anos de Aviva, tu acha que eu não perdi gente que eu queria que estivesse comigo até hoje? Tu acha que coisas aqui não aconteceram, que eu disse para o Senhor, por que tu deixou acontecer? Por que tu não estava lá para impedir disso acontecer? Por que tu não pelejou essa causa? E Ele está dizendo, é eu que sou essa causa, é eu que estou permitindo tudo isso. A tua missão é permanecer. Nem tudo sai como a gente quer na nossa história. E muitas vezes não é o diabo, muitas vezes é Jesus fazendo em nós, dizendo para ti, Geise, tu não depende de A nem de B, olha para o céu, tu depende de mim. Eu te tiro essa muleta para te ver, que não precisa de fulana nem de ciclana, minha filha. Se tu não estiver firmada em mim, pronto, Ele vem e faz coisas assim. Porque queremos? Não. Muitas vezes nós não queremos. Mas tem coisas que acontecem na minha e na sua vida. Quem sabe tu está passando por uma depressão. Quem sabe tu está passando por uma angústia. Quem sabe tu está passando por um momento de secura espiritual. Tu está com sede e fome da presença. Amém? Eu quero dizer hoje, permanece em Cristo. Sabe um ramo que está grudado na videira? A videira é Ele. Está grudado, isso é permanecer, é ficar grudado. Vem o vendaval, vem a tempestade, vem o que vier, eu estou grudado na videira. Eu sou apenas um ramo. Mas não é tão fácil permanecer. Só que, amados, eu quero dizer, o fim de Judas foi um, mas de Pedro foi outro. Embora os dois errando, embora os dois vacilando. E nós vamos errar também. Aqui não tem ninguém perfeito. Amém? Aleluia. Quem for que atire a primeira pedra. Isso é o que o meu Cristo falou. Quem de vocês aqui é santão? Então tá, pega uma pedrinha. Cada um foi largando uma por uma. Simples assim. Autoanálise. Antes de julgar o próximo, olhe para você. Porque na mesma maneira que você julgar, você será julgado. É a mesma medida. Então tu gosta de julgar todo mundo, te prepara que o teu dia vem. Agora, se tu gosta de ter misericórdia, compaixão, amor, uau,
o teu dia vem que o Senhor vai estender a misericórdia, a compaixão e o amor. Judas trai, vende. E o seu fim é o quê? Suicídio. Pedro nega Jesus por 3 vezes. E o fim dele foi aquele em que o Senhor confiou: as almas. Sabe por quê, amados? Porque Judas, ele não escolheu permanecer, porque todos nós vamos errar, vai ter coisas que faremos que vai ser difícil. Mas tem em nós essa volta para a videira. Tem momentos difíceis que as pessoas querem que eu me distancie, há vozes que querem que eu me distancie dessa comunhão, dessa conexão, dessa intimidade, quer que eu seja arrancada desse lugar. E quem sabe por 1 dia, 2, 1 mês, eu fiquei longe da presença. Mas quando eu escolho voltar, que foi o que Pedro escolheu, permanecer. Judas teve a culpa. Quem aqui já não carregou culpa de ter ferido alguém? Ah, eu traí a minha esposa. Pois é, quem sabe tu carrega a culpa. Ah, eu fiz isso para fulano. Ah, eu não sei, quem sabe a culpa. A culpa impediu de Judas permanecer ligado na videira. Hoje toda a culpa tu deixe no altar, em nome de Jesus. Porque Ele está aqui, Ele pagou um preço, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para te dizer: a culpa eu anulo, o teu pecado eu anulo, eu quero que tu permaneça grudadinho em mim. Ah, o fim de quem permanece. Mas permanecer, amados, é uma disciplina construída no secreto. Só temos uma promessa. Quer ver cumprir? Permaneça grudada nele. É uma escolha repetida quando a emoção passa. Tu acha que às vezes não passa emoção? Uau, liderar ovelhas, que coisa legal. E às vezes eu estou no quarto dizendo: Jesus, eu nem quero ir para lá. Ué? Ou contigo não é assim? Ou tu é uma super heroína, um super herói. É? Só se tu usa máscaras, né? Os super heróis usam máscaras para enganar que eles são fortes o tempo todo. Mas todo dia a emoção passa, o calor da emoção passa, o aplauso passa, vem a crítica, vem o abandono, vem tudo na tua história e tu escolhe permanecer. Porque você está ligado na videira. Aleluia, é uma renúncia diária. Ô, gente, permanecer não é uma renúncia diária. Tu tá louco para dar uma mentirinha e o Espírito Santo tá ali. Não minta, fala a verdade pro teu marido, comprou seu vestido novo em 500 vezes. Aleluia. Mas às vezes é uma pitadinha, uma sutileza, que tu pensa nem dá nada. É esse não dá nada que está levando nós a esse mundo que nós estamos vivendo, né? Onde quem rege nosso país é ladrão, é o não dá nada, é o pouquinho. Vão deixando acontecer, que a gente possa permanecer no Senhor diariamente. E o Senhor me diz: sabe quando você permanece, filha? É quando tu é uma boa esposa para o teu marido. Sabe quando tu está dizendo que tu permanece, filha? É quando tu é uma boa mãe para os teus filhos. Ele foi dizendo que eu permaneço diariamente na minha rotina. Eu permaneço fiel naquilo que Ele me confiou. Uma família, que você permaneça fiel naquilo que Ele te confiou. Ele te confiou uma família. Ele te confiou uma mulher. Ele te confiou um homem para te honrar, para te viver para Ele, para que o teu lar seja para a glória do Senhor. Permaneça no Senhor, que Ele vai dar condições de tu ser o melhor marido. E eu quero honrar meu marido. Essa pele linda é meu marido. Não é Mary Kay. Não, mas sabe, amados, eu podia ter um marido que me limitava nesse meu eu, que é espalhafatoso. Quantas vezes eu sei que fere o jeito dele, que é quietinho. E ele nunca chegou em mim e diga: menos, baixa a bolinha, santa. Nunca. Nunca. São 25 anos que eu caminho com esse homem, casado. 3 nós era namorado. E quando eu mesmo quero
me diminuir, ele diz, parou, pode parar, não tem tempo para isso, te levanta e vai. Amém? Que você seja esse marido, que você seja essa esposa. Como eu vou ser, Geise? Permanecendo na videira. Sabe por que quem permanece na videira, amados? Dá fruto. Uau! E os frutos são saborosos. E degustar o fruto dessa videira. Aleluia, ele é suculento. E é isso que o Senhor tem para você e para mim, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu trabalho, aonde você tocar. Permanecer não é um convite poético, é uma advertência espiritual. Se permanece em mim, vai dar fruto. Se não permanecer, seca, pronto. Permaneceu? Dá fruto. Não permaneceu, seca. Tá? Se tu olhar no rosto, no espelho, e tu vê uma coisa seca, velha, feia, tu não está permanecendo. É. Olha a minha avó, 87 anos, linda ali, ó, no nosso primeiro podcast. Permanecendo em Cristo. Fala bem, faz cozinha, limpa a casa, 87 anos. Amém? Por quê? Permaneceu na videira. É uma escolha diária. A pele brilha, o cabelo é branquinho, mais alvo que a neve. Por opção, é claro. Não tanta opção, né? Eu disse, Jesus, eu não quero ter cabelo branco, né? Ele veio e me deu cabelo branco. Como é que é isso? Não foi opção, né? É a vontade dele. É isso, é estar ligado na videira. É a vontade dele, não a nossa. Amém! São pequenas coisas que a mulher luta, o homem luta. Quero ter cabelo. Uns não tem. Tá divertida essa pregação? Amém! Porque esse é o Espírito Santo. Ele é um Espírito Santo de alegria. E essa alegria vem de quem permanece. Porque o vinho, amados, esse é o símbolo da alegria. E essa alegria que eu quero profetizar sobre você. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dará fruto. Judas escolheu não permanecer, mas Pedro permaneceu. E eu quero terminar falando de Pedro. O final de Pedro. Pedro permaneceu, tanto que ele estava aqui em Atos que eu li. Nessa festa de 120, ele estava ali, rodando no manto. Aleluia. Porque ele recebeu o perdão de Jesus. Aleluia. E o Senhor diz, então tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Vou te dar o que eu tenho de mais precioso, Pedro. Tu me negou por 3 vezes, mas por 3 vezes eu perguntei se tu me amas. Então agora, Pedrão, eu vou te confiar o que eu mais amo, as minhas ovelhas. E ele estava aqui, nesses 120, Pedro estava aqui, sabe por quê? Porque ele permaneceu. Quem sabe tu já pecou, tu já feriu o Senhor, tu já feriu pessoas, mas eu estou te dizendo que é possível permanecer. Que é possível viver extraordinário, porque foi isso que aconteceu com Pedro. Depois do Pentecoste, ele ministrou uma pregação que 3.000 se arrependeram. Ele orou por um coxo, esse coxo foi levantado. Ele levantou, orou por Dorcas e ela ressuscitou. Ele pregou aos gentios, ele levou o Espírito Santo aos gentios, a um povo que não poderia receber Jesus Cristo. Depois que Pedro recebeu, escolheu permanecer, ele foi por cidades, ele foi preso. E um anjo veio lá e tirou, soltou ele, abriu os portões de uma cela, aleluia, e levou ele para uma igreja que orava unanimemente por ele, aleluia. Esse foi Pedro, um que negou a Cristo, mas escolheu permanecer. Que você possa escolher permanecer. Fruto é resultado de uma comunhão real com Deus. Fruto é uma ligação verdadeira que resulta numa transformação real. Sabe quantos aqui eram tão bravos e agora estão tão mansos que até a mulher governa? Não perdoa. Isso é o quê? É que está permanecendo em Jesus. Antes tu era um grosso, tu era um estúpido, tu era um cavalo. Agora tu é, meu Deus. Porque tu escolheu. Isso é uma transformação real, amado. O imoral começa a ser santo. Ele pensa, uau, eu estou 7 dias sem pensar mais gacerice.
É assim que você é liberto do pecado, sabia? Ou tu acha que vem e tu toma? Não. Tu escolhe permanecer todos os dias e lutar contra a tua carne todos os dias, porque todos os dias estão ali as tentações que vêm para fazer com que nós não permanecemos. O fruto não é sua responsabilidade direta, mas a permanência sim, entendeu? Aqui ninguém tem, não tem que dar fruto, tem que permanecer. Daí o fruto vem, ploc. Então dá fruto, tu quer, eu quero dar frutos. Não, tu tem que permanecer. E permanecendo você vai frutificar. O fruto não glorifica o ramo. O fruto, ele glorifica a videira. A banda pode subir. Amém? Então, amados, quando eu dou um fruto, quando eles olham para mim e olham para você e vê a diferença, o fruto não glorifica você, que é o ramo. Glorifica aquele que está fazendo a boa obra em você, não é? Daí assim a gente aponta a Jesus. Uau, ela não era assim, mas agora o que está mudando? Está permanecendo na videira. E está cheia do Espírito Santo. Então o fruto não glorifica o ramo. O fruto glorifica a videira. E para isso que a Viva foi chamada. Para nós glorificar o Senhor. Quem escolhe permanecer, desfruta do cumprimento das promessas. Permanecer não é algo fácil. Permanecer quando tu olha para a conta bancária e está difícil. Quando tu espera que alguém esteja do teu lado e não está. Não é algo fácil. Mas todos aqueles que escolhem permanecer na videira, vai desfrutar do cumprimento das promessas. Filhos corajosos se sujeitam à vontade do Pai sem questionar. Amém? Filhos corajosos. Porque o permanecer é o meu eu sendo mudado. É o meu eu sendo arrancado partes de mim. Para que Ele seja glorificado. Para que Ele brilhe em mim. E eu quero te lembrar que se você frutificar, é certo que a poda virá. Amém? Para que você dê mais frutos. Mas se você não frutificar, o machadinho vai cruzar nessa árvore e vai arrancar esse ramo que não frutifica. E infelizmente ele vai secar e vai para o fogo. Mas eu profetizo que você vai frutificar muito em nome de Jesus. Permanecer em tempos difíceis te faz um campeão. Cristo conhece os ramos que dependem totalmente dele. Hoje eu quero que você diga, Senhor, eu quero depender totalmente de ti. Sabe, eu quero estar conectado com a videira de um modo tão intenso, que eu tenha a viva esperança de saber que tu vai cuidar de tudo para mim, que tu vai tirar essa dor da minha alma, que tu vai me trazer esperança, sonhos. E eu vou falar para você uma coisa, que é a única frase que o Senhor falou para mim. A Viva é exatamente isso. Quem escolheu permanecer no processo da desconstrução do seu eu, para que eu brilhe. A Viva é um lugar de desconstrução do teu eu. É um processo que você entra nessa casa para ficar a cara dele e para que você não brilhe, mas ele brilhe em ti. Mas é só para quem escolhe permanecer. Tem gente que começou com nós e foi embora. E não estou dizendo que fizeram errado. Mas eu quero que você esteja conosco construindo essa linda história. Mas para nós seguirmos fazendo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Permanecer só será possível se permitirmos que o Espírito Santo more dentro de nós. Amém? Se coloque de pé. Ó, escute. Tem dias que tu vai querer vacilar. Teu corpo, tua mente, teu coração. Mas se você hoje buscar essa amado Espírito Santo, essa porção e levar para casa, só cheinho do Espírito Santo que tu vai conseguir permanecer. Quem é casado aqui, levanta a mão. Amém? Tu tem uma aliança com essa coisa linda do teu lado, amém?
e tu não escolheu permanecer, tem dias que ela se acorda mal-humorada, não é? E tu olha pra ela e diz, ai, eu te amo, com esse humor maravilhoso. Não, né? Tu não é tão falso. Tu só fica quietinho. O lindo fica quietinho. Não me incomoda pra mim não me irar mais. Coitadinho, glória a Deus. Mas é assim. Mas a gente escolheu permanecer. Nós já passamos escassez. Já faltou grana lá em casa. Nós já ficamos língua preta de dever para todo mundo e ter vergonha. Mas eu escolhi permanecer. Jesus, Ele quer que a gente tenha essa aliança com Ele. Sabe, uma aliança, amados, ela não tem fim. É para sempre. Às vezes Jesus não vai fazer do jeitinho que tu quer que Ele faça, mas que tu escolha permanecer. Que tu escolha ser fiel a Ele até a morte. Amém? Eu quero fazer um convite aqui, já que tem muitos visitantes. Eu te apresentei o que eu tenho de mais precioso, Jesus Cristo. Como Ele caminhou na terra, como Ele ativou 12 homens, embora que um se suicidou, lá nesse momento em que estavam em Jerusalém, escolheram mais um para estar no lugar. E Ele ativou 12 homens a sair por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eu quero te convidar a querer esse Jesus. Eu não sei se você tem caminhado já com Ele. Eu não sei se você já tem permanecido na videira. Ele é a videira. E Ele quer que você seja um ramo dessa videira. Somos enxertados nele. E Ele quer que tu frutifique, mas que tu frutifique tanto que toda a tua família saboreie, que todos os teus parentes e amigos saboreiem, da pessoa transformada que tu vai ser, da pessoa cheia de vida. Sabe, às vezes a gente está querendo dar frutos, é conquistar outras pessoas, mas principalmente o teu eu ser curado, até a tua culpa ser arrancada, os teus medos ser sarados, a tua tristeza ser extirpada e Ele trazer alegria. Tem alguém aqui que quer caminhar com Jesus que ainda não caminha? Tem? Hã? Pode passar aqui na frente, se você quiser esse Jesus. Ou se você está distante da presença do Senhor por algum momento. Sabe, por um momento tu não está assim tão juntinho da videira. Tu sente que está uma distanciazinha assim. E isso está te incomodando essa noite. Ah, Jesus, eu já fui íntimo de Ti. Eu já tive uma vida de comunhão, de intimidade contigo. E hoje eu quero viver de novo. Eu quero sentir de novo esse Espírito Santo. Eu quero esse que desceu lá em Atos, porque a casa foi invadida por esse Espírito Santo. Tem alguém aqui que deseja essa comunhão com o Espírito Santo? Vem aqui na frente, venha. O Espírito Santo do Senhor, Ele está te chamando. Ele está te chamando. Nós fizemos essa festa para alcançar o teu coração. Nós fizemos essa festa para que tu queira amar Jesus como nós amamos. Para que tu queira caminhar com Jesus como nós caminhamos. Para que tu queira frutificar e permanecer. Para que tu queira o Espírito Santo. Tem alguém que quer vir? Ninguém? Venha. Ele está aqui, tocando em você, curando você, sarando você e esperando você de braços abertos. Amém? Ele está aqui, venha, venha, venha. Aleluia. E eu quero fazer um convite especial também. Aleluia. Temos uma jovem aqui. Amém. Boa tarde, amiga da Tati. Seja bem-vinda, amada. Amém. A nossa família da fé. Caminhar com Jesus. Não é um conjunto de regras, não é uma religiosidade. É um relacionamento estar conectado na videira. É uma companhia diária. É um bate-papo sem cessar. É comunhão com Ele. E é isso que nós estamos oferecendo.
Se você está aqui e deseja vir, amém? Há tempo para você vir, em nome de Jesus. Há tempo para você vir, em nome de Jesus. Venha, não hesite. Tudo que está te prendendo nesse banco, tudo que está fazendo você ficar com medo, tudo que está dizendo não vai lá na frente, porque aqui no banco já está tudo ok. Não, essa voz não é de Jesus. A voz de Jesus está dizendo: vem aqui comigo, lança sobre mim a tua ansiedade, o teu medo, porque eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Amém? Eu quero fazer um convite agora especial. Todos são especiais. Se você quer receber uma porção extraordinária do Espírito Santo, para que você possa, assim como Pedro, aleluia, frutificar, permanecer em todos os ambientes. Você quer receber o batismo com o Espírito Santo. Você quer receber uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero te convidar a passar aqui. Amém? Se você deseja ter um toque especial do Espírito Santo. Se você tem sede pelo Espírito Santo. Se tu tem vontade de senti-lo. Ah, Geise, eu nem conheço, mas eu quero. Os filhos corajosos que permanecem, vivem o cumprimento da promessa. E Ele está aqui. Jesus está aqui. E Ele vai fazer coisas lindas aqui. Porque Ele prometeu. Ele quer te encher da presença dEle. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer sarar as tuas dores. E Ele quer te encher de uma porção especial. Amém? Vamos